as áreas com integração lavoura e pecuária seguem em expansão em todo o Brasil. Já são cerca de 20 milhões de hectares se somarmos a ILP e a ILPF, pessoal. Somente em Mato Grosso, maior produtor nacional de carne e grãos, as áreas integradas saltaram de 1 milhão e 100 mil hectares para 2 milhões e 600 mil hectares integrados entre 2011 e 2019. Isso significa que somente a ILP já ocupa 5% de toda a área destinada à agropecuária mato-grossense. Vamos entender agora o que tem viabilizado nesta expansão e como o setor de pesquisa está contribuindo para este crescimento. E quem está conosco ao vivo, direto da minha querida cidade de Sinop, conhecida como capital do Nortão mato-grossense, é o engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia e chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Agrosilve Pastoril, o Flávio Jesus Bruck. Doutor Flávio, muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi, amigo. Muito bom dia, é um prazer sempre estar com vocês. Doutor Flávio, vamos começar falando sobre alguns números atuais. Que tipo de número que o senhor poderia nos atualizar? Como é que andam os sistemas integrados no Brasil? Mato Grosso? O que o senhor poderia atualizar para os nossos telespectadores que nos acompanham em todo o país? Olha, em relação ao Brasil, nós estimamos que esse número que você nos forneceu está corretíssimo, né? Imaginamos que hoje, atualmente, nós temos aí alguma coisa em torno de 20 milhões, uma variação entre 18 e 20 milhões de hectares dos sistemas integrados, ou seja, envolvendo todos aqueles tipos de integração: lavoura-pecuária, pecuária-floresta, lavoura e floresta, e os três, a integração lavoura, pecuária e floresta. Então, juntando todos esses tipos de sistemas integrados, nós estimamos que hoje nós tenhamos aí em torno de 18 a 20 milhões de hectares. Todavia, em breve nós teremos esse número com maior precisão, né? Em função da tecnologia lá que nós desenvolvemos de sensoramento, né? Para exatamente avaliar isso aí. Tema que vocês vão abordar logo mais e parece que amanhã, né? Nós vamos ter um convidado que vai falar sobre isso. Exatamente, hoje, amanhã, enfim. Mas, doutor, você sabe que eu, como jornalista, né, eu sempre gosto de olhar um pouquinho o lado crítico da coisa, para ver se eu descubro alguma coisa e para tentar equilibrar aquilo e passar informação para o agropecuarista, confesso. Eu estudo ILP, estudo ILPF há tanto tempo, eu nunca vi algo que pudesse denegrir esse tipo de manejo aqui no Brasil, né? Os benefícios são inúmeros, né, doutor Flávio? São inúmeros, tanto do ponto de vista econômico, né, financeiro, que isso é essencial, evidentemente, e do ponto de vista agronômico, né? E do ponto de vista ambiental, social. Então, em todos os pilares da sustentabilidade que nós falamos, os sistemas integrados eles conseguem atender esses pilares, né? Atender essas premissas. E isso é muito importante. Então, vamos só falar alguns bem resumidamente. Na questão econômica, nós temos otimização dos recursos, dos fatores de produção. O produtor passa a usar seus fatores de produção, a terra, que é o maior fator de produção e mais caro, o ano todo, né? Você tem uma entrada de receitas de diferentes fontes ao longo do ano. Isso te dá maior estabilidade, aquela história de você não colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Na questão ambiental, é um sistema mais resiliente, é um sistema que conserva o meio ambiente, né? E quando você utiliza de forma intensiva, você reduz, por exemplo, a pressão de abertura de novas áreas, isso é importante. Do ponto de vista social, você fixa o homem no campo, você gera mais emprego, você distribui melhor a renda, isso é bastante importante. E do ponto de vista agronômico, nós temos uma série de benefícios, e eu vou citar aqui um deles que está hoje é primordial, né? A questão de ciclagem de nutrientes. Pois é. Um sistema integrado consegue fazer ciclagem de nutrientes, quem faz integração lavoura e pecuária, por exemplo, os nutrientes que a soja não consegue utilizar, né? Porque o sistema radicular dela se restringe aí basicamente a 20 a 30 centímetros de profundidade. Vai para o pasto. Depois você sai a soja e entra aí a pecuária, a pastagem, na safrinha, que vai a um metro e meio de profundidade. E todos aqueles nutrientes que a soja não conseguiu utilizar, vem os pastos, né? Vem as gramíneas que conseguem absorver esse nutriente lá embaixo e bombeá-los para a parte aérea, ciclando esses nutrientes.
Então, eu vou te dar um número, né? Fizemos uma continha semana passada, a gente participou de um podcast do nosso amigo lá do Ricardo Arioli, e nós fizemos uma continha rápida com dados nossos aqui, Ah, fazendo um consórcio aí de braquiária com crotalária ou croleuca. Nós temos aí mais de 7,3 toneladas de matéria seca por hectare, com 60 dias após o plantio desse consórcio. nossa. Isso significa, só falando em termos de ciclagem de nutrientes, isso significa mais de 700 pontos de KO2, do potássio, que hoje é a nossa, é a nossa maior preocupação em função lá da onde que ele vem, né? Uhum. Mais de 112 pontos de fósforo, de P2O5. Quando você traduz isso para dinheiro, o nosso produtor consegue ciclar em torno de R$ 6.700 por hectare, né, desses nutrientes. Então, ele vai ter isso nessa massa, nessa biomassa de matéria seca. Isso é importante, isso o produtor tem que saber. Então, a integração, um dos grandes benefícios é a ciclagem de nutrientes, e a ciclagem de nutrientes otimiza o processo de produção, você reduz a entrada de nutrientes externos, você reduz o seu custo de produção. Ainda mais agora, nessas incertezas que estamos passando desse exato momento, doutor Flávio, com esse conflito da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente precisa otimizar o adubo que a gente tem. E os sistemas integrados ajudam muito nisso. Por exemplo, Mato Grosso, quer ver? Olha só que coisa interessante. Em 2011, em plena pandemia, continuamos em pandemia, o rebanho mato-grossense aumentou em 1.600.000 cabeças. Em uma década, informações consistentes da FAMATO, da Acrimate, ontem o Oswaldo estava comigo ao vivo, o presidente da Acrimate, do IMAC, do INDEA, enfim. Em uma década, reduziu-se em mais de 10% a emissão de gases de efeito estufa no estado de Mato Grosso. E eu tenho certeza absoluta que os sistemas integrados ajudaram nessas questões, doutor Flávio. Eu concordo plenamente, com certeza, porque eles devem ter observado que nós aumentamos o nosso rebanho e reduzimos a área de pastagem. Isso significa o quê? Isso significa maior eficiência no sistema de produção. Uhum. E a integração tem muito a ver com isso, né? Porque a integração ela demanda planejamento, ela demanda gestão, ela demanda maior investimentos, ela demanda maior tecnologia, né? Ela faz com que os agricultores entrem no sistema, na pecuária, no sistema de produção da pecuária. O agricultor nosso, empresarial, vem com uma ideia, com a filosofia de tratar o pasto, a gramínea, como se fosse uma lavoura anual, como se fosse uma soja, um milho, com todos os cuidados. Isso resulta em maior produção de massa, maior alimento e, evidentemente, maior produtividade, maior quantidade de arroba produzida por hectare. Então, eu enxergo que a integração tem teve uma grande contribuição nesse processo. É verdade. Bom, pessoal, o doutor Flávio, ele enviou para a gente, junto com a assessoria de comunicação da Embrapa AgroServiços Pastoril, um mapa mostrando que em 8 anos os sistemas de ILP no estado de Mato Grosso mais que dobraram. Coloca na tela, por gentileza. O doutor Flávio vai... Olha aqui, pessoal, olha que maravilha isso aqui, ó. Isso aqui era entre 2012... Aí, de repente, em 2018, 2019, do lado direito, olha só o quanto que os sistemas integrados, só em lavoura e pecuária, cresceram no estado de Mato Grosso. Esse mapa é para celebrar, não é mesmo, doutor Flávio? Sem dúvida nenhuma. Mostra um esforço muito grande, tanto da Embrapa quanto dos nossos parceiros, né? Eu destaco aqui a rede de LPF, destaco o sistema FAMATO, né? o Senar aqui, o IMEA, os sindicatos rurais, né? Então, todos, as universidades, as fundações que contribuíram tanto no ajuste dos sistemas integrados para cada região do estado do Mato Grosso, mas também para a sua transferência, para a sua divulgação, para a sua difusão. Isso é bastante relevante para nós. Pessoal, o doutor Flávio Wruck, ele nos resume mais ou menos em 5 fatores que ajudaram nesse crescimento, nessa expansão, nessa evolução
da agropecuária mato-grossense. Primeiro é o uso do solo de forma intensiva e sustentável. Depois, empreendedorismo do produtor. Desenvolvimento e transferência, né, de tecnologia. E, por último, áreas de comunicação. Explica para a gente esses fatores aí, doutor Flávio. Com o maior prazer. A questão da tecnologia, eu sempre falo que a integração lavoura-pecuária, ela se vende como só, né? Ela se auto-vende. Verdade. Porque é um sistema, como nós falamos lá no início, que traz muitos benefícios, né? Eu sempre digo que aquele produtor que faz e faz bem feito, ele não volta atrás. Pelo contrário, ele só expande, ele começa lá experimentando, né? Faz um talhãozinho no primeiro ano, ele está vendo que dá certo, ele começa a aumentar, e as nossas pesquisas indicam isso, que o produtor tende sempre a aumentar a área de sistemas integrados na sua propriedade. E esse é o primeiro fator, é uma tecnologia que se vende muito bem. A outra coisa é a questão do empreendedorismo do nosso produtor rural. Isso é fantástico. O nosso produtor rural, ele é ávido por tecnologia, ele é ávido por informação, ele é muito bem organizado, ele corre atrás, isso é bastante interessante, né? Ele divulga os seus resultados, ele conversa com os seus vizinhos, nos ajuda muito na transferência de tecnologia. A questão importante que nós estamos falando, ainda da tecnologia, é que ela está sempre em aprimoramento, tanto a Embrapa quanto as instituições de pesquisa, e muitas vezes os nossos produtores, que têm esse caráter também de, entre aspas, de pesquisador, de sempre querer melhorar, de ajustar os sistemas, isso faz com que a gente venha ajustando os sistemas integrados, principalmente a integração lavoura-pecuária, ao longo do tempo. Praticamente todo ano você ouve aí na mídia um novo sistema a ser lançado. Verdade. Né? É o sistema Gravataí, é o sistema Santa Fé, é o sistema São Francisco e assim por diante. Né? Sempre nós estamos ajustando, melhorando, aprimorando, né, os sistemas integrados. Isso é um grande benefício. Uma outra coisa é essa questão da transferência de tecnologias. Essa rede de transferência de tecnologia formada pela Embrapa, pelas instituições de ensino, pelo sistema FAMATO, pela rede LPF, isso através da implantação de unidades de referência tecnológicas, né, que seriam áreas em escala comercial implantadas na maioria das vezes nas fazendas, nos principais polos produtores do estado do Mato Grosso, associado às capacitações de técnicos, isso é importantíssimo, e associado aos eventos de transferências, propriamente dito, como nossos dias de campo. Então, isso tudo faz com que essa tecnologia seja transferida de forma bastante eficiente ao nosso produtor. Por último, eu diria que a comunicação, e aí vocês têm extremamente importância. Programas como esse, que traz pesquisadores, que traz produtores, para abordar um determinado tema, isso é extremamente relevante. Então, a comunicação está sendo importantíssima nesse sucesso dos sistemas integrados aqui no Mato Grosso. E a vocês, nós damos os parabéns e agradecemos. A gente que agradece, a gente que quer um Brasil cada vez melhor, uma população cada vez mais feliz. Chega de tantas tragédias, tantos momentos ruins que passamos, né, pessoal? Vamos bola para frente. Outra coisa, a Embrapa é sua produtor. A Embrapa é um órgão federal seu, do agropecuarista brasileiro. Todas as informações esse pessoal tem. É só você procurar uma unidade, procurar um artigo. Eu não conheço um produtor rural que entrou com sistemas integrados e se deu mal. Eu não conheço, tá bom? Confesso para vocês. E queria parabenizar a esses grandes heróis do agro brasileiro, esses cientistas estudiosos, esses pesquisadores que não dormem, se precisar varar a noite estudando, eles fazem isso sempre, sábado, domingo, feriado, dia santo. Sol, chuva, aquele solão quente lá do norte do Mato Grosso, eles estão lá para poder ajudar você, tá bom? Parabéns para vocês, viu, doutor Flávio? E muito obrigado por esse bate-papo e essas explicações novamente. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estamos sempre à disposição de vocês e do nosso produtor rural. Um grande abraço a todos. Grande abraço, doutor Flávio Bruck, falando ao vivo, direto de Sinop, Mato Grosso.